Oi pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer a Deus e agradecer a oportunidade que vocês, do Ministério de Louvor, estão me dando através do Ulisses, nosso maestro. Para mim é uma honra. Tá? Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho, sobre o início da igreja. O início da obra do Espírito Santo na igreja. Foi ali que se iniciou esse grande fenômeno, chamado Evangelho, a pregação do Evangelho. Então eu gostaria de ler com vocês, para a gente dar início a esse estudo. No capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Atos, com toda certeza foi escrita por Lucas, Dr. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele era médico, grego, e ele fez realmente uma busca, com testemunhas oculares dos fatos, e Lucas então escreveu Atos dos Apóstolos. Poderia ser chamado também Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo os capacitou. Bom, vamos lá. Capítulo 1, versículo 8. Vocês me acompanhem aí, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok? Jesus ele falou isso antes de ser assunto aos céus. O mistério de Deus, o mistério de Jesus, terreno, ele se finaliza aí nesse momento. Começa então aí o ministério do Espírito Santo. Interessante notar que esses homens, que eram homens que não eram filósofos, não eram homens proeminentes na sociedade judaica, eram homens simples, homens que, ao olhar da sociedade da época, poderiam até ser homens não promissores. A gente poderia imaginar que tudo isso que foi feito no mundo através deles, essa transformação que ocorreu num período muito delicado da história, o período do Império Romano, a gente sabe como esses homens sofreram. Mas vamos lá. A gente gostaria de trazer para vocês alguns fundamentos do início da igreja. Vocês observem que uma das maiores, e eu acredito que um dos maiores alicerces para a igreja foi a oração. A oração, ela foi a maior base da cristandade. Desse momento, esse início da igreja. A obediência, e o amor. Então a gente vai ler algumas partes aqui da Bíblia e eu gostaria que vocês acompanhassem, Eu gostaria que vocês também abrissem as suas Bíblias no capítulo 24 de Lucas, no versículo 49, que também ali Jesus ele fala dessa promessa, E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. Lucas 24, 49. Nós podemos notar aí uma promessa que Jesus fez aos seus para que ficassem em Jerusalém. Jesus então dá a eles aí essa promessa, a promessa do Pai que enviaria o Consolador, aquele que ia consolar eles, aquele que ia direcionar eles para essa obra redentora, para essa obra que o Espírito Santo ia realizar no mundo através deles, que eles seriam testemunhas do poder de Deus. Então vamos lá. Lucas, como vocês sabem, é o autor desse livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era grego, Lucas era um homem que realmente tinha um conhecimento muito grande na língua grega, e ele então trouxe várias testemunhas oculares dos acontecimentos da época, E a gente nota que esse livro de Atos dos Apóstolos foi dirigido a Teófilo, Ele escreveu a Teófilo, que era um proeminente político da época, Certamente ele tinha um interesse em conhecer a mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem que Cristo, no momento que estava aqui na Terra, transmitiu a muitos. Bom, mas eu gostaria de falar com vocês a respeito de algumas coisas interessantes. Vocês sabem a origem da palavra igreja? Igreja vem da palavra eclésia, que significa reunião ou assembleia. Eclésia
são palavras que nós vamos ver na Bíblia, né, como igreja, como cristãos, como evangelho, que até então, antes no Antigo Testamento, não era muito mencionado. Okay? Evangelho, que são as boas novas, começou a ser falado realmente depois, né? Depois no Novo Testamento, iniciando assim a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas. Ok? Bom, o comissionamento de Jesus para que seus discípulos dessem fruto, para que seus discípulos produzissem o reino de Deus aqui na terra, começa então através desses homens. E esses homens, como homens e mulheres, né, no geral, eles tinham alguns alicerces que eles, na verdade, ficou como alicerce para a igreja, né? Eu vejo como principal deles a oração, porque eles constantemente estavam orando. Depois que Jesus foi e a promessa foi dada a eles, que eles seriam revestidos, eles continuaram buscando a Deus, incessantemente em oração, né? Eles perseveraram na oração por longos dias, né? E se aproximando o dia da festa de Pentecostes, que Pentecoste, né, significa 50, né, 50, né, era uma festa que todo ano se realizava, né, em Jerusalém, de onde vinham muitos, mas muitos judeus de outras regiões, né? Como vocês sabem, em Atos Apóstolos capítulo 2, que é o momento que essa promessa do revestimento do Espírito Santo acontece, né? Nesse momento, que eles estão todos reunidos ali, aquela reunião, eles orando a Deus, clamando a Deus em agradecimento e esperando o derramamento do Espírito Santo, o que acontece? No capítulo 2, então, acontece o derramamento do Espírito Santo. Como diz no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentado. Nessa parte, tem a que eu mais acho interessante, é que eles, os que estavam lá, que eram de várias áreas da Ásia, de vários lugares, da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, várias regiões do Egito, da Líbia, então tinham judeus de toda parte daquele mundo antigo. Tanto judeus, né, como prosélito, cretense e árabes. Eles ficaram maravilhados porque eles estavam ouvindo no seu próprio idioma, falando sobre as grandezas de Deus. Vocês imaginem, até eles falam assim, ó, como no versículo de número 11, vou afirmar para vocês, isso mesmo, tanto judeus como prosélitos, né, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Ok? A gente nota aí que algo sobrenatural aconteceu. A caminhada da igreja, ela só teve sucesso pela influência e pelo poder do Espírito Santo. Jamais, jamais poderiam eles chegar onde chegaram se não fosse o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo se inicia, né? Mas existem algumas coisas interessantes que muitos de nós hoje, como aconteceu naquela época, é interessante observar que eles estavam dispostos, né? Esses cristãos, esses homens, essas mulheres, eles estavam realmente dispostos a levar a mensagem. Eles tinham convicção daquilo que eles tinham abraçado. A fé que eles haviam abraçado, eles realmente tinham uma convicção muito grande. Interessante que naquele período da história, a gente nota que alguns fatores que atrapalhavam, né, assim, não era uma coisa tão fácil, né? Enfrentar o Império Romano, um império que tinha César como um deus, os Césares, né, como um deus, seus governantes eram deuses, né? Então vocês imaginem enfrentar um império como esse, né? A gente também tinha a própria tradição judaica, né? A religiosidade judaica, que era na verdade era hipócrita, né? Era como o Senhor falou, eles eram por fora aparentemente
muito bonitos, mas por dentro eles estavam podres. Na verdade, ela ao longo do tempo, a religião judaica, ela se corrompeu. E eu acho que a gente nota que os pontos chaves para a igreja se iniciar e iniciar bem, nós falamos aqui sobre a oração. Eles estavam incessantemente orando, né? Eles estavam em obediência à palavra de Deus. Eles estavam em obediência, porque toda aquela perseguição que houve, o próprio Pedro, quando Jesus é pego, levado, né, à crucificação, Pedro o abandona. Muitos abandonam Jesus naquele momento, porque sabiam que eles seriam também perseguidos, e muitos deles foram mortos. Eles sabiam disso, eles se esconderam. E depois que Jesus aparece, né, ressuscita, aparece e fala com eles, né, e Jesus fala dessa promessa que eles serão revestidos pelo poder do Espírito Santo, né, para que isso acontecesse. Eles deveriam estar em quê? Em obediência. A necessidade de uma comunhão, e essa comunhão ela precisa existir, né? Oração, obediência, né? Amor, né? O que levou esses homens simples, essas mulheres simples, a abraçar isso? O Espírito Santo concedeu poder aos discípulos para divulgar o Evangelho ao mundo, como ordenado por Jesus. Uma das primeiras batalhas do Evangelho, como já falei aqui, foi ser independente da tradição e da fé dos judeus. Isso era muito difícil, porque, na verdade, os judeus sentiam muita inveja, né, deles, porque coisas maravilhosas esses homens, essas mulheres faziam em nome de Jesus, né? Então a gente nota que algumas coisas tiveram que acontecer. E interessante notar que Deus usa a perseguição contra eles para espalhar o Evangelho. Nesse momento que a gente acabou de ler, cumprindo-se o dia de Pentecoste, é uma estratégia de Deus bem interessante, porque ele se encontrava pessoas de várias regiões, né, do mundo antigo, da Mesopotâmia, do mundo árabe, da Judéia, da Capadócia, da Grécia, vários judeus. E Deus ali age de uma forma estratégica, por quê? Porque aquelas pessoas, certamente, muitos deles, voltaram para a sua cidade de origem crente, acreditando, porque Pedro pregou ali e muitos foram convertidos. A conversão de muitos em relação àquilo que eles acreditavam, e ali eles viram que era uma verdade. O Messias tinha vindo, o Messias tinha sido morto e ao terceiro dia ressuscitado, o Messias tinha dado promessa a eles e essas promessas foram se cumprindo. Sinais e prodígios aconteciam, milagres aconteciam. Não era só a filosofia, ou na verdade aquilo que eles falavam na teoria somente, não ficava só na teoria, existia a prática disso. Os judeus religiosos, eles tinham muito mais a teoria, porque a prática deles era uma verdadeira mentira. Aí vocês imaginem esse mundo, o contexto desse mundo, um mundo dominado pelo Império Romano, um mundo onde naquela área ali a religião judaica era hipócrita e mandava matar os cristãos. Tanto é que vocês acompanham o livro de Atos, vocês vão ver o momento que Saulo de Tarso, né, em primeiro momento ele é um perseguidor da igreja, e depois ele se torna de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Vocês vejam bem, Saulo ele tinha carta para matar os cristãos. Então, crente, criança, mulheres eram mortas mesmo, ele tinha autoridade pela religião judaica de matar, de perseguir. Então vocês vejam bem, olha o contexto que a igreja estava se iniciando. Não era nada fácil, era um desafio muito grande. E para que eles tivessem êxito nisso, não seria a força deles, o conhecimento, não. O que seria? A necessidade deles realmente era a ajuda desse maravilhoso poder que é o poder do Espírito Santo. Se não fosse o poder do Espírito Santo na vida deles, jamais eles conseguiriam chegar onde chegaram. Porque foi o Espírito Santo que motivou eles, que os motivou a alcançarem. Todo aquele mundo antigo, né? A palavra de Deus chegou a lugares longínquos, porque eles estavam revestidos do poder de Deus. Eles estavam como um soldado bem estruturado, bem armado.
a gente nota que, como eu falei, a primeira batalha do Evangelho, das Boas Novas, uma delas era essa tradição judaica, né? E a obediência, a resposta inicial à grande comissão, né, está lá em Mateus 24, no versículo 19 a 20, 24, 19 a 20, a gente tem lá 24, 19 a 20, aqui. Porque, 21, capítulo 24, versículo 21, na verdade. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tinha ocorrido e nem haverá jamais. Aqueles dias deveriam ser abreviados para que as pessoas fossem salvas, mas por causa do escolhido, aqueles dias foram abreviados. A perseguição era muito grande. A gente imaginar que Roma, através do seu poder, destruiu a vida de muitos irmãos. Mas o interessante mais ainda notar é que apesar dessa perseguição, a fé deles era inabalável. A fé daqueles homens era inabalável. Hoje, muitos cristãos, né, por qualquer coisa, querem sair da presença de Deus. Sair da presença de Deus é até algo estranho, né? Ninguém tem como sair da presença de Deus. Quer fugir da vontade de Deus, botando em prioridade os seus desejos, botando em prioridade a sua vida secular e esquece de uma ordenança divina. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Mas como terá efeito na vida do outro se nós não abraçarmos, não termos convicção disso que nós abraçamos? Como poder ter resultado na vida do outro? Porque hoje se prega um evangelho muito fácil, né? A gente vê o evangelho da prosperidade sendo falado em vários lugares, né? Como se o evangelho fosse algo que traz a riqueza material. Nada contra as pessoas que buscam, né? Buscam melhorar de vida, mas a prioridade do cristão tem que ser a pregação do evangelho. O resultado de uma verdadeira conversão é paixão pelas almas. E era isso que esses primeiros cristãos tinham. Paixão pelas vidas. Interessante que entre eles não havia diferença. Interessante notar que era tudo comum. Amor. Era compartilhado o pão entre eles. O partir do pão. Tudo era comum para eles. Então, vocês notem como isso realmente teria que tocar em outros. Existe um momento em Atos Apóstolos que vai falar a respeito de Antioquia, que lá foram reconhecidos como cristãos pela primeira vez. Embora aqui alguns zombassem, né? Mas a palavra cristão se originou ali, né? Antioquia, Antioca, como seja, né? Ali começou. Cristão, pequeno Cristo, aqueles do caminho, aqueles que levam uma mensagem, aqueles que levam esperança, né? Porque a escravidão do pecado é algo que atormenta o mundo. O mundo anda de mal a pior. O mundo procura meios para preencher, né, o vazio da alma humana, né? Mas não há nada que possa preencher isso. Então, essa lição que nós estamos falando aqui, ela é rápida, né? Mas para a gente ter uma noção de que obediência, fé, amor e a dedicação à oração não faz parte só da igreja primitiva, faz parte do nosso tempo. Nós precisamos brilhar como luzeiro nesse mundo e através de nossas atitudes, porque existe muita falácia. A gente fala demais, mas as nossas atitudes muitas das vezes não condiz com aquilo que falamos.
O testemunho nosso, Jesus falou que nós seríamos testemunhas dele. Ou seja, nossa vida seria um exemplo, seria como embaixadores dele aqui na Terra. Então a gente precisa entender que não existe outro meio para que isso aconteça, se não for uma comunhão nossa com o nosso Deus através do Espírito Santo. Venhamos a buscar o Espírito Santo. Vamos buscar o poder de Deus em nossas vidas. Precisamos parar, entender a fé que nós abraçamos, conhecer o Deus que nós dizemos que conhecemos, conhecer a sua palavra, realmente viver a sua palavra. É fácil? Não é nada fácil. Viver Cristo num mundo como o de hoje, um mundo tão egoísta, que nós mesmos pensamos muitas vezes no nosso umbigo do que no outro, no que do vizinho. E isso na igreja primitiva não acontecia. Hoje acontece. Nós estamos preocupados conosco mesmo. Esquecemos que do lado. Não precisa você muitas vezes falar, ficar falando. A tua atitude, ela vai manifestar Deus. A tua educação, o teu jeito de ser, a tua honestidade, o teu palavreado, vai mostrar quem você é. Mas para que você tenha êxito nisso, você precisa ter comunhão. Eu preciso ter comunhão. Precisamos viver com Deus de forma íntima, para que esse poder seja manifesto em nossas ações, para que algo diferente, porque quando o mundo olhar para nós e as nossas atitudes, e evidentemente que o mesmo Deus que viveu no passado é o mesmo Deus de hoje, porque para aqueles homens naquela época, milagres seguiam eles, coisas maravilhosas aconteciam através deles. Nós hoje podemos ter as mesmas experiências, através da nossa comunhão, nossa obediência com Deus, da nossa relação com Ele, para que isso venha a ser aplicado em nossas vidas. Nós podemos voltar à raiz, né? Voltar à raiz do verdadeiro Evangelho, de ter paixão de verdade, de se envolver com pessoas, de buscar em Deus força e poder, porque o poder do Espírito Santo, ele operava grandes coisas ali. Nós podemos ser agentes de milagre hoje na vida de muitos, mas precisamos ter esses alicerces. Nós precisamos ter obediência, fé e principalmente oração. Oração. E através do amor de Cristo em nós, nós podemos alcançar muitas vidas. Ok, gente? É uma lição rápida, rapidinho, tá? Mas lembre-se, né? Você é igreja e eu sou igreja. Deus opera os mesmos milagres que operou no passado, talvez de forma diferente, mas Ele continua operando milagres. Se você ainda não teve experiências com Deus, ou você já teve e quer ter mais, você se aplica mais a Deus. Busque a Ele. Todos temos problemas, mas saiba que Deus, Ele cuida do nosso problema quando nós olhamos para o problema do outro. Quando você olha para o problema do outro tentando ajudar, Deus vai cuidar de você, vai cuidar de mim. Ok? Deus abençoe vocês. Eu vou ler aqui rapidinho algo que eu gostei muito. É uma introdução na Bíblia de Max Lucado. E eu gostaria de ler junto com vocês, bem rápido. Tá? Eles não são os mesmos homens. Sei que eles parecem ser os mesmos. Eles têm os mesmos nomes, os mesmos rostos, os mesmos gestos. Parecem ser os mesmos, mas não são. Superficialmente, eles não parecem diferentes. Pedro ainda é impetuoso. Natanael ainda é pensativo. Felipe ainda é discreto. Eles parecem ser os mesmos, mas não são. Não são os mesmos homens sobre os quais você leu nos últimos 4 livros. Os homens que você conheceu nos evangelhos. São eles, mas eles estão diferentes. Quando ler, você verá nos olhos deles. Você perceberá em suas vozes. Sentirá em sua paixão. Esses homens não são os mesmos. Você pensará,
são os mesmos? Aqueles que duvidaram na Galiléia, aqueles que discutiram em Cafarnaum, aqueles que fugiram do Getsêmani, são os mesmos homens? Não, eles estão diferentes, porque estiveram face a face com Deus, sentaram-se aos pés do Rei ressuscitado. Eles estão diferentes. Dentro deles há um fogo que não se encontra na terra. Cristo os ensinou, o Pai os perdoou, o Espírito habita neles. Eles não são os mesmos. E por que eles estão diferentes? Também o mundo está diferente. Leia as suas aventuras e sinta-se encorajado. Preste bastante atenção. Deus anseia fazer com você o mesmo que fez aqueles homens. Deus abençoe todos vocês. Fique na paz e muito obrigado.